E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Eu sou Benhur Silva e hoje vou trazer aqui mais um filme polêmico da dona Netflix. O Mundo Depois de Nós é o novo longa aí que vem causando muitas discussões, já que ele está sendo bem divisivo em relação às críticas. Será que o filme é ruim? Será que o filme é bom? Vamos falar um pouquinho dele aqui numa parte sem spoilers e depois vou comentar um pouquinho sobre o final dele. Antes de mais nada, se inscreve no canal, clica na sineta para receber nossas notificações e curte aqui o vídeo. Clay e Amanda são um casal que vive uma vida extremamente corrida e querem dar uma descansada. Eles alugam uma casa no interior para viver ali um dia de paz, só que as coisas começam a desandar quando uma catástrofe começa a acontecer na cidade e agora eles ainda têm que lidar com uma família que é muito diferente deles, o que gera bastante estresse em todo mundo. O Mundo Depois de Nós é uma adaptação de um livro de 2020 e veio agora em 2023 para comentar sobre várias coisas que vem acontecendo no mundo. Sam Esmail, que é aqui o diretor e o escritor também, né, o roteirista principal do filme, é um cara que já é conhecido por falar sobre críticas à sociedade e principalmente à tecnologia, já que ele criou o Mr. Robot, que é um dos melhores conteúdos sobre isso que existe. Aqui, a questão da divisão ser muito forte é por conta da falta de objetividade do Sam Esmail, já que o filme realmente é bem controverso e parece ter sido feito de uma forma um pouco esquisita no aspecto de entendimento de texto e de roteiro. Mas por que eu digo isso? Primeiramente porque existem muitas ideias aqui, só que não são tão bem desenvolvidas a ponto de elas se juntarem e criarem algo que seja coeso e que tenha consistência suficiente para poder aí criar uma trama, uma narrativa que seja extremamente interessante. A gente tem aqui bons personagens, temos aqui boas atuações também, o elenco é espetacular, a gente tem Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali, Kevin Bacon, então assim, tem muita gente boa aqui e eles realmente estão em boas atuações, eu acho que não é o problema do longa. E também a própria direção do Sam Esmail é super interessante aqui, ele consegue dar dimensões gigantescas da catástrofe que está acontecendo, ao mesmo tempo que ele consegue fazer algo mais contido no aspecto de trazer um local que é grandioso, mas claustrofóbico ao mesmo tempo. O estilo de filmagem dele, com muitas câmeras aéreas, mostrando muitos espaços, o que está acontecendo por ali, deixando muita coisa na sugestão, é muito interessante e cria essa atmosfera muito hostil. Ainda mais que a gente tem aqui um ponto que é muito bem trabalhado dentro dessa história, que é a questão racial principalmente, né? Porque a gente tem em lados opostos a personagem da Julia Roberts, que é uma publicitária que é um estilo daquela Karen, né? Que a gente sabe dos Estados Unidos, uma mulher que odeia todo mundo, não gosta de pessoas, não gosta de relacionamentos e que ainda tem aquele pezinho bem forte no racismo e fica muito nítido isso quando ela vê o George, personagem do Mahershala Ali, que é um cara muito bem sucedido, é o cara que é o dono da casa que ela aluga e que ela fica extremamente desconfiada quando esse cara aparece na porta um dia de noite pedindo abrigo com a filha dele. O filme cria essa tensão racial, tem essas discussões ao tempo todo, né, esses embates, principalmente da filha do personagem do Mahershala com a Julia Roberts ali, e o Ethan Hawke também, que é meio que um cara bonachão, um cara mais gente boa, também tá nesse meio com essa estrutura assim familiar que é bem difícil a gente engolir em alguns aspectos. Esses personagens eles conseguem ser cativantes em vários momentos, a gente consegue se interessar por eles e tem aqui várias camadas que são trabalhadas de uma forma muito boa. Entretanto, mas porém, se por um lado isso funciona, por outro a gente vê que as outras ideias que foram trazidas aqui não são tão bem estruturadas. A primeira delas realmente é a questão da tecnologia. A gente vê que existe sim uma crítica muito forte à nossa dependência em relação a tudo que envolve a internet hoje em dia, né? A gente tem casas inteligentes, smartphones, a gente vive hoje em dia com a internet sendo meio que onipotente, onipresente, né? Uma coisa impressionante. E o filme faz essa crítica aqui. A gente fica meio desestabilizado se não tivesse internet no mundo. Hoje, se a gente ficar sem internet no mundo, basicamente tudo vai ruir. E o filme coloca isso aqui de uma forma generalizada, aquela coisa bem catastrófica, aqueles filmes de destruição em massa. Mas ao mesmo tempo ele vai diluindo demais isso ao longo das cansativas 2h30. É engraçado como esse filme aqui ele consegue trazer muita coisa e ao mesmo tempo não consegue dar continuidade a nada. A gente vê no primeiro ato uns aspectos bem interessantes em relação à estranheza,
aquela coisa de convivência, ainda mais numa situação caótica, né? Mas depois do segundo ato em diante, o filme vai se perdendo, ele vai perdendo esse impacto que a gente vê aqui no primeiro ato, vai distribuindo ideias de mais e desenvolvimento de menos. Diversos personagens do filme ficam, em vários momentos, jogados em arcos não tão interessantes. Isso acontece com o personagem do Ethan Hawke, que fica perdidaço ali em algum momento. A gente vê também os filhos ali da Julia Roberts completamente isolados, em tramas muito pequenas, que não agregam tanto. A gente tem o personagem do Kevin Bacon que está ali isolado também, e que volta só para um momento de tensão. Então o filme não consegue trabalhar bem tudo isso que ele trouxe à tona. Em vários momentos a gente se vê em situações que poderiam ter sido diminuídas, ou algumas até cortadas do filme, que estão ali mais para inflar do que de fato trazer alguma relevância para a história. A gente sabe, por exemplo, que a Netflix precisa de horas assistidas, então um filme com um elenco desses e certamente com um grande investimento de publicidade e outras coisas mais, deveria ter realmente aí mais horas, e tem, mas a gente vê que o Sam Esmail não conseguiu preencher de forma correta essas 2 horas e meia. O segundo ato ele ainda tenta ali trazer a mesma atenção, trazer as mesmas questões ali e trabalhar elas, mas vai se perdendo. E no terceiro ato, então, o filme desanda de vez, ele fica extremamente corrido, com situações que deveriam ter sido trabalhadas antes e que deixam ali várias lacunas, o filme fica incompleto demais, algo que deixa a situação, assim, a nossa experiência bem abaixo do que ela deveria. Em questão sobre o final, principalmente, eu não tenho problema com finais abertos. Eu acho que finais abertos em alguns filmes são bem interessantes para trazer a nossa mente para aquelas situações e também criar narrativas interessantes para nossa cabeça, vão sendo preenchidas por nós. Isso é muito bom para nossa imaginação, é muito bom para algumas histórias, e aqui até poderia funcionar se o filme não tivesse tão pouco argumento no final. A gente vê a destruição, a gente vê todo o caos criado, só que quando ele deveria chegar no seu ápice, o filme termina, e isso é bem frustrante. A minha nota então pro filme é 2,5 de 5. Acho que nos aspectos técnicos ele funciona muito bem, acho que o Sam Esmail consegue trazer aqui toda a desgraça que está acontecendo realmente, junto com a trilha sonora, que é muito bem encaixada aqui, muito bem executada. Eu acho que a direção consegue encaixar muito bem essas duas questões. As atuações estão muito boas, gostei demais da Julia Roberts e do Mahershala Ali no filme, achei eles muito bem aqui. A personagem também que faz a filha dali do Mahershala Ali, que já apareceu em Black Mirror, também tá super bem, então eu adorei a atriz, manda bem demais ali, principalmente quando ela tem que desenvolver ali um relacionamento extremamente de tensão com a personagem da Julia Roberts, então é muito legal de ver as duas contracenando juntas. Mas nesse ponto de texto, de narrativa, o filme realmente é muito vazio, são ideias demais e desenvolvimento de menos. Agora eu vou falar um pouquinho com spoilers do final pra dizer o porquê que eu achei ele tão broxante. Broxante acho que é a palavra correta pra usar aqui, porque eu não achei ele desastroso, mas ele é bem abaixo do que eu esperava. A gente tem aqui alguns conflitos em relação ao que acontece, né? Depois de a gente descobrir que tudo foi criado por uma tecnologia muito avançada, né? Por uma IA que fez ali uma catástrofe inimaginável nos Estados Unidos. E a gente tem ali várias mensagens, né? A gente tem um personagem da Mahershala Ali, principalmente, que ele é um dos caras que sabe do que está acontecendo, só que o filme não desenvolve esse aspecto do que rolaria de fato uma guerra civil. A gente vê um pouco mais da destruição que rolou na cidade grande, principalmente, como isso afetou os Estados Unidos, que é uma das grandes potências, a maior potência mundial. O filme deixa aberto demais, fica aberto demais aqui, a gente não consegue entender o que rolou com os personagens. A Amanda, por exemplo, que tem uma filha caçula, a filha caçula some, a Rose, e ela chega num lugar ali que é um bunker, e ela simplesmente mete o pé da família, sem explicações. A gente vê também ali coisas acontecendo com outro filho dela, que ficou doente por conta ali dessa IA, né, que fez um ataque sonoro também, que acabou deixando ele sem os dentes e doente, né? E a gente vê também até os relacionamentos ali, como vai ficar essa barganha. O filme apresenta coisas demais que deveriam ter sido exploradas melhor. Eu acho que se ele fosse uma série de TV, uma minissérie ali com 8 episódios de 1 hora, seria perfeito. Ele conseguiria elaborar melhor o texto, desenvolver melhor os personagens e conseguia concluir de uma forma extremamente épica
ali e extremamente caótica, como aquele início incrível lá de Um Lugar Silencioso parte 2, por exemplo, mostrando tudo que ocorreu na cidade e como depois o mundo ficou daquilo, né? Depois que o mundo conseguiu se estabelecer. Então eu acho que ficou faltando demais, ficou demais ali na nossa imaginação o que deveria ter sido mostrado. E vocês gostaram do filme? Não gostaram? Comenta aqui embaixo. Nos sigam nas redes e também, se puderem, deem uma olhadinha no nosso conteúdo em emeraldcore.com.br. Muito em breve nosso texto sobre esse filme vai estar lá disponível, então leiam e também divulguem, por favor, que a gente agradece demais, a gente ama fazer conteúdo para vocês. Um forte abraço e até a próxima.